Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje vamos conversar sobre quebra de expectativa na literatura quando finalmente pegamos um livro para ler e ele não é exatamente aquilo que esperamos inicialmente. Então, para esse tema, eu separei alguns livros aqui que eu vou mostrar para vocês e falar o porquê disso ter acontecido comigo em relação a eles, mas é claro que não são todos os livros que me provocaram isso que estão aqui, são apenas alguns. Inclusive, pode ter uma parte 2 desse vídeo mais pra frente, porque é muito comum a gente se frustrar ou mesmo ser algo muito melhor do que a gente esperava. Quando eu digo quebra de expectativa, pode ser para coisa negativa ou para coisa positiva, tanto você desgostar de um livro que esperava gostar, quanto gostar muito de um livro que não esperava gostar tanto assim. Eu trouxe exemplos dos dois, mas é bem interessante porque geralmente são clássicos muito falados, histórias muito contadas e recontadas e que acaba, no original, na leitura do original, sendo aí uma descoberta, tanto para menos quanto para mais. Vou começar por A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é justamente um clássico, faz parte do cânone literário. E acontece que esse livro aqui, por ser um grande clássico, eu já fazia muito tempo que eu queria ler e quando eu finalmente peguei ele para ler por conta de uma disciplina na faculdade, foi uma coisa assim absurdamente melhor do que eu esperava. Muitas vezes esse livro é tido como uma história sem enredos. Eu até posso fazer uma lista, um vídeo aqui de lista sobre esse tema, seria interessante, que muitas pessoas não gostam. Eu, particularmente falando, eu amo esse tipo de livro. Mrs. Dalloway, já tô adiantando o vídeo, né? Mrs. Dalloway, por exemplo, que é o meu livro da vida, é justamente isso, não tem muito enredo. Mas eu discordo completamente disso em relação a esse livro. Ele conta a história de um jovem chamado Hans Castorp que vai visitar o seu primo que está internado em um sanatório para curar doenças pulmonares, naquela época, muito comumente falando, tuberculose. E esse sanatório fica no alto de uma montanha em Davos, uma região dos Alpes suíços. Há essa subida do Hans Castorp e ali ele se distancia muito da sociedade que vive na planície. Então, com esse distanciamento, ele consegue refletir muito sobre temas comuns em nossas vidas, mas que geralmente a gente não para observar com seriedade ou sobriedade. Nisso, você pode colocar arte no geral, família, religião até mesmo e morte. Aqui a morte está presente do início ao fim e de determinadas maneiras. Essa história acontece uns anos antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, e ele acaba ficando nesse sanatório durante anos e anos, não vou dizer porquê, não vou dizer como, mas ao longo de toda essa sua estadia ali, ele acaba justamente conhecendo muitas pessoas extraordinárias e que trazem para sua vida reflexões também extraordinárias. Por exemplo, há dois personagens aqui que representam, respectivamente, o liberalismo e o conservadorismo e são personagens muito emblemáticas e que, sério, são fantásticas. Por justamente trazer tudo isso, abranger tantas coisas reflexivas, é que me surpreendeu essa história. Esse livro quebrou expectativas porque eu não esperava tanto assim, eu esperava muito mais coisas de reviravoltas, sabe? Histórias de famílias em decadência, enfim, mas não é nada disso. Outro livro que me surpreendeu positivamente falando é Frankenstein. A minha expectativa quanto a ele estava, vamos dizer, na metade, lá no meio termo. Não estava nem muito baixo, nem muito lá em cima. Eu me segurei quanto a isso porque Frankenstein é uma história tão conhecida e reproduzida, inclusive em gibis. O que eu não esperava era justamente encontrar aqui outra história grandemente reflexiva. Comumente se comete o erro de confundir criatura com criador. O criador é justamente o Frankenstein e não o monstro. Só que não é a figura humana, Frankenstein, o cientista, quem vai nos trazer uma grandiosidade quanto à humanidade. A humanidade, aqui nesse livro, recai no monstro, de quem a gente não esperaria isso e de quem a sociedade aqui representada não espera nada. Aliás, espera sim coisas monstruosas, coisas que ele não é muito bem capaz de proporcionar. Não pelo menos o que ele mais gostaria. Nós temos então aqui uma história do criador criando uma criatura. Frankenstein é um monstro criado a partir de partes, restos humanos. Como a centelha, esse monstro ganha vida
e do que era matéria morta, esse cientista transforma em matéria viva. Só que com uma ojeriza tão grande, o criador vai rechaçar a sua criatura, que horrorizada com isso, com medo de tudo e tendo que entender o mundo à sua volta, que ele não conhece, ele desconhece completamente, ele está sozinho no mundo, ele foge. Mesmo sendo curto, esse livro, ele me trouxe uma enormidade muito grande de discussões. E até por conta disso, né, por falar de morte, por falar de monstruosidades, principalmente relacionadas à humanidade, ele tem muito uma carga sombria em si. Mas enfim, de qualquer forma, trago aqui como um livro que quebrou as minhas expectativas, porque superou elas. Mas agora vamos falar de um livro do lado oposto, que eu não gostei tanto assim. O filme eu sequer consegui assistir e ir até o final. Eu só assisti o começo e já desisti, o que não costuma acontecer comigo. Mas o livro eu consegui ir até o final, apesar de não ter gostado tanto assim. Eu achei interessante, mas por tudo que falam, né, eu esperava ser fisgada muito mais, encontrar algo muito mais lúdico no aspecto encantador da palavra. Eu queria algo muito mais envolvente e não encontrei isso aqui não. E diga aqui nos comentários se você discorda de mim, se você gosta desse livro. Outra história que me surpreendeu muito foi a primeira parte aqui da Divina Comédia, Inferno. Eu não esperava quase nada dessa obra clássica. Na verdade, eu sempre via as disciplinas sobre as matérias sobre esse livro na faculdade e eu sempre fugia. Eu sempre pensei que fosse algo chato e entediante, mas na verdade não foi isso que eu encontrei aqui. Eu encontrei uma história cheia de imaginação e interessante, né? Porque é o tipo justamente de história que eu gosto demais. Aqui você tem Dante, que é justamente o poeta que escreveu a história, como personagem tendo que atravessar o inferno, pelo menos nessa primeira parte. Ele tem que atravessar o inferno, que é dividido em vários círculos, e em cada círculo tem um pecado, tem uma punição, e tem um monte de pessoas que realmente viveram na época do Dante, e ele vai ter uma ajuda para atravessar o inferno, que é de um grande poeta, o Virgílio. E então é muito interessante porque em cada local, em cada parte, trecho do inferno, você tem um ambiente totalmente novo, por mais que igualmente sombrio. Tudo isso é sombrio, né? E por fim, o último livro que eu vou citar aqui, eu não tenho na minha estante, porque está na minha outra estante, na casa da minha mãe, mas está aparecendo a capinha para vocês, que é o Diário de Anne Frank. Mas como assim, meu? Quebrou as minhas expectativas, mas não no sentido de, positivamente falando, negativamente falando. Eu não gostei mais ou gostei menos. Na verdade, quebrou minha expectativa, e eu tô colocando por último justamente por isso, porque eu estava esperando uma coisa, veio outra, mas eu não consigo julgar, não tem como julgar isso, porque se trata justamente da personalidade da Anne Frank. Quando eu ouvia falar sobre ela, justamente porque ela foi uma vítima e tudo de horrível aconteceu na vida dela, de muito ouvir as pessoas falarem sobre ela e de tudo imaginar de horrível que aconteceu em sua vida, sabe aquela questão do maniqueísmo, de que você tem o vilão e o mocinho na história? Eu imaginava ela extremamente como uma mocinha, né, um mocinho da história. E eu acho que quando você fala de pessoas reais, né, de seres humanos, não é bem isso, né? Você tem pessoas que são contraditórias, as pessoas elas são assim. E quando você está lendo o diário de uma pessoa, a gente consegue ver a complexidade de um ser humano. Então a Anne Frank, ela era essa respondona, ela era essa menina muito, sabe, forte e que mesmo com 12, 13, enfim, por aí, mesmo sendo pré-adolescente, adolescente, ela sabia se colocar ali. Mas ela se envolvia em muitos conflitos também com as pessoas. Eu consegui ver uma humanidade muito profunda ali, coisa que só um diário pode promover, mesmo ele tendo sido editado algumas vezes em alguns países, né? Mas é isso, assim, foi diferente do que eu esperava, sabe? Porque justamente se trata de um ser humano, não de um personagem, né? Por conta disso, eu achei importante colocar esse livro aqui nessa lista, porque, primeiro, que é sempre o que me faz pensar em termos de quebra de expectativa, e segundo, que é interessante para a gente conversar a respeito disso, né? De um diário que não é ficção, então não estamos falando de um personagem, e qual que é
o ponto aí de descoberta ou não a partir de uma pessoa que a gente só ouviu falar e imaginou sobre ela e não realmente ouviu ela, né? Bom, eu não sei se eu me fiz entender, eu espero que sim. A questão toda aqui é de você esperar uma coisa e ser outra, descobrir outra, ou completamente diferente, ou ligeiramente diferente, de uma forma diferente. Me digam aqui nos comentários quais livros te proporcionaram isso, quais livros não eram o que vocês esperavam ser, o que vocês imaginavam dele, previamente falando. E é isso então, se inscreva no Literatura e se ainda não for inscrito por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!